Você pediu o BPC e o INSS falou um não, dizendo que a renda está acima do limite. Mas você sabe que o dinheiro que entra todo mês na casa não cobre os custos. Afinal de contas, por que isso acontece? Porque mesmo sabendo que eu estou dentro do limite, o INSS negou falando que eu não estou. Bom, nesse vídeo eu vou te explicar como muitas vezes a maneira como o cálculo do INSS acaba prejudicando várias famílias, que acabam muitas vezes indo para casa achando que não tem mais o que fazer, que simplesmente não se enquadra, mas na prática poderiam sim conseguir um benefício. Fica nesse vídeo aqui que eu vou te falar agora em detalhes e como você pode, o mais rápido possível, tomar providências para resolver esse tipo de caso. Antes de mais nada, eu vou fazer aqui um resumo do que é o BPC. É um benefício que paga ao idoso com mais de 65 anos ou ao deficiente com impedimento de longo prazo, com até um quarto do salário mínimo por pessoa na casa de renda. Isso é, R$ 405,25. Esse benefício ele paga um salário mínimo todos os meses. O que acontece muitas vezes? O INSS, ao fazer o cálculo, ele pega a renda que está no CadÚnico, está nas carteiras de trabalho, está no CNIS e também na Receita Federal de todos os membros da casa, além de outros valores injustos que estão sendo cobrados muitas vezes, como Bolsa Família, salário e desemprego. E o que acontece? Ele pega essa renda toda, divide pela quantidade de membros. É mais de um quarto salário mínimo, fala que não tem simplesmente o critério de renda para conseguir o benefício. Porém, isso é injusto, pois muitas vezes o INSS coloca as rendas que não eram para conseguir considerar. Bolsa Família, aposentadorias dos mais diversos tipos, muitas vezes seguro-desemprego. E o que acontece? Na prática, a pessoa acaba sem o benefício, achando que simplesmente não tem direito. Porém, isso não é verdade. Existem recursos, petições, contestações que você pode se utilizar para conseguir negar. Eu vou falar aqui 3 tipos de situações. Primeira, você é de baixa renda, não tem nenhum tipo de renda fixa e recebe apenas o Bolsa Família. E é por isso que o INSS negou. O que é que você vai fazer? É simples. Você vai entrar na justiça alegando a inconstitucionalidade desse cálculo. Justamente falando que o INSS se utilizou de uma renda indevida para negar o benefício injustamente. Já existem tribunais simplesmente anulando esse tipo de situação do INSS. Às vezes até mesmo sem ter que realizar perícia na justiça. Afinal de contas, o INSS já comprovou, ele simplesmente botou uma renda que não existe e muitas vezes você acabou prejudicado, sendo que já deveria estar recebendo o benefício. Outras coisas que você pode fazer também, já aconteceu muito aqui no escritório, é o mandado de segurança. Você vai pedir uma liminar. A depender da situação, é muito mais rápido, muito mais prático. Você vai simplesmente falar para o juiz, olha, é inconstitucional essa renda que ele está cobrando. Peça para ele anular, reabrir o processo que já existe, fazer um novo cálculo, não considerando essa renda, não tendo que fazer mais nenhuma etapa do processo, você cliente, e simplesmente aí conceder o benefício. Claro, a cada caso pode acabar existindo uma diferença entre as estratégias, porém, isso é o cenário 1. Cenário 2, você desaprovou por causa de renda. Na hora que você vai ver, ultrapassou ali R$5, R$10, R$20 do cálculo do benefício. Hoje, um quarto salário mínimo por pessoa na casa tem que dar R$ 405,25 por cabeça. Aí o que deve ser analisado? Simplesmente deve ser analisado o seguinte. Primeiro, realmente todas as rendas que ele analisou são válidas por lei? Existe alguma renda como aposentadoria, alguma renda como outros benefícios de um salário mínimo do INSS, auxílio doença, pensão por morte, entre outros membros que recebem um salário mínimo do INSS estão sendo considerados no cálculo? Aí você vai pedir anulação dessa renda. Outra coisa também que acontece é que mesmo que todas as rendas sejam consideradas e sejam válidas, se a disparidade, se a diferença entre a renda mínima e a sua renda que negou o benefício for muito pouca, é muito fácil reverter isso na justiça. Muito simples, muito rápido, na verdade. Afinal de contas, se a renda mínima é R$ 405,25, não dá para falar com a pessoa que receba R$ 430 por pessoa na casa, tem uma condição de vida diferente, por R$ 25 de diferença, 50, 100 que sejam. E o terceiro cenário é quando a renda ultrapassa muito. Falo muito, porém eu falo de situações que são R$ 200 a mais.
da renda por pessoa na casa. Nesse tipo de situação que é muito importante muitas vezes. Pegar gastos com medicamentos, remédios, hospitais, gastos mensais que você tem de tratamento. Você vai pegar esses gastos, comprovantes, receitas, recibos, montado um processo, e aí o juiz vai analisar. Olha, com todos esses gastos aqui que estão vendo, realmente essa pessoa ela não tem uma condição de vida diferente de alguém que está dentro do critério. Portanto, na prática, ela é sim beneficiária do BPC-LOAS. E aí concede o benefício. Já aconteceu vários casos aqui no escritório. Justamente pois o INSS ele é rigidamente ligado a esse cálculo. Porém, os juízes já decidiram no Brasil. Os tribunais superiores já decidiram que na justiça deve ser analisado na prática a condição de vida da pessoa. Não apenas na teoria, simplesmente um cálculo matemático. E sua vida não deve ser dependente simplesmente de um cálculo. Você não é um mero número. Além desses 3 casos, eu vou lhe dar uma dica bônus. Preste muita atenção no seu CAD único. Quando a gente faz ali o nosso CAD único, muitas vezes o servidor, ele simplesmente coloca rendas que não existem. Alegando muitas vezes, a sua renda não pode estar com R$0 no CAD único. Tem que colocar alguma coisa. Já chegaram vários casos aqui do cliente desaprovar a renda, pois ele tem uma renda na prática, porém o CAD único, além dessa renda, seja do Bolsa Família, seja de carteira assinada, o CAD único simplesmente declara uma renda informal de R$500 que não existem. Aí a pessoa simplesmente acaba sem o benefício, pois aqueles servidores assistenciais simplesmente orientaram o mesmo errado. Fizeram documentações justamente para prejudicar o cliente e aí ele acha que não tem direito ao benefício. Porém, esse tipo de situação pode ser também revertida. Vamos lá, bora resumir. Você cumpre os critérios aí, seja no cenário 1, 2 ou 3. Se o CAD 1 está correto e não conseguiu o benefício mesmo assim, sempre tem uma brecha lá no INSS. Sempre tem ali um detalhe que o INSS está vendo e está se utilizando justamente para negar o benefício. Então, preste sempre muita atenção. E se você ficou até o fim desse vídeo, vamos lá. Primeiro, mantenha sempre o CAD único atualizado. Garanta sempre que sua renda está o mínimo possível nas documentações. Se sua renda ultrapassou um pouco, você pode facilmente reverter. Se o Bolsa Família está injustamente sendo contabilizado, certifique-se de verificar por que isso está acontecendo e como você pode resolver sua situação, seja na justiça ou seja através de uma liminar. E se a renda ultrapassa mais do que os 2 primeiros casos, certifique-se de juntar os comprovantes de gasto. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar com outras pessoas que estão passando na mesma situação. E eu vou deixar aqui no WhatsApp abaixo justamente o nosso número do escritório.